Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Bom, nós agora vamos finalizar o nosso passeio, o nosso panorama sobre Maria nos 4 evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, tá bom? Lembrando que cada evangelista apresenta a sua teologia sobre a pessoa de Jesus, sobre aqueles escolhidos e sobre os vários aspectos, o Espírito Santo, a relação dele com o Pai, ainda que todas essas teologias venham convergir para um mesmo sentido, que é a de revelar a pessoa de Jesus para nós e nele como se dá a relação com o Pai. Da mesma forma, cada evangelista apresenta da sua forma, o papel de Nossa Senhora, que também converge para a mesma teologia, porque, em suma, Nossa Senhora é mãe, e como mãe ela se faz discípula do seu filho, seguidora do seu filho Jesus. E aí a gente vai perceber hoje, dentro desse esquema, como Maria, essa discípula, serva fiel, modelo de fidelidade para nós, ela nos incentiva e torna para nós, né, esse sinal de possibilidade concreta de viver a vontade de Deus como um todo. Uma característica muito particular do Evangelho de João é que o livro ele é dividido em 2 partes. Ele tem aquele famoso prólogo no primeiro capítulo, tá bom? E em seguida ele tem 2 livros dentro de um único livro. O chamado Livro dos Sinais, que é até o capítulo 12, e a partir do capítulo 13 ele começa o livro da hora de Jesus. Esse termo sinal, ou sinais, ele é muito importante dentro do Evangelho de João, tá bom? O evangelista ele não se preocupa em narrar muitos dos milagres, né, dos feitos sobrenaturais que apontem para uma verdade sobre Jesus Cristo. João elenca 7 sinais que são muito importantes, que vão servir de bases para que a sua mensagem sobre quem é Jesus nos seja dita, que possa ser explanada, tá bom? Ele usa o termo sinal porque João entende, claro que os outros evangelistas entendiam isso, mas ele precisa, por conta do seu contexto, trabalhar de forma muito específica essa questão de que o que Jesus realiza é apenas um sinal daquilo que ele é. Quando a gente diz apenas um sinal, não é diminuindo nada, mas é porque o milagre não se encerra em si mesmo. O milagre, ele não diz tudo sobre Jesus, ele aponta para uma realidade maior. João nos convida a ler de forma mais profunda ainda a mensagem nas entrelinhas. E aí está a grande profundidade de João. Além do que, existe uma disparidade entre os personagens da narrativa de João. O grande personagem central, claro, é Jesus Cristo. E Jesus, ele fala dentro de uma perspectiva, de uma linguagem. Ele sempre se refere às coisas do alto. Ele está sempre falando daquilo que nos aponta para o Pai. Enquanto as pessoas, muitos personagens, e guardem isso, muitos personagens, ou quase todos praticamente, estão falando de coisas da terra. Como, por exemplo, a samaritana está lá buscando água, ela quer aquela água para beber, para matar aquela sede dela, a sede física, orgânica. Jesus fala de uma água muito mais profunda. Nicodemos está falando sobre, quando Jesus fala, né, do nascer de novo, ele pensa que ele tem que, meu Deus, como é que eu vou entrar de novo no útero da minha mãe e tal? Como é que se dá isso? E Jesus fala de um nascimento muito maior que perpassa a questão física, orgânica, tá? Então, os sinais, eles servem para isso, para nos dizer que Jesus está nos dizendo algo, mas tem algo muito maior ainda para ser dito, que é dito pela sua própria pessoa. O Evangelho de João, ele apresenta um Jesus que discursa muito, porque ele é um grande mestre, porque ele é um homem da sabedoria, porque como verbo, como aquele que diz, que verbaliza a ação de Deus, ele é ato, ele é discurso. E o seu discurso, ele se concretiza naquilo que ele faz, mas como eu falei, não esgotando tudo. E aí como é que entra Nossa Senhora dentro dessa relação?
E aí a gente percebe a peculiaridade de Maria. Maria aparece em apenas 2 passagens dentro do Evangelho de João. No primeiro sinal, que é o sinal das bodas de Caná, que nós vamos daqui a pouco ler, e no grande sinal da hora de Jesus. Então ela aparece nos 2 livros, no ápice, que é o momento da cruz. Aparece lá no comecinho da sua missão e no momento mais difícil, no momento da solidão de Jesus, em que apenas alguns, muitos poucos, inclusive, né, sua mãe, Maria, está ali. Tá bom? Então, no horizonte mariológico, João se preocupa em responder 2 coisas, né? Qual o lugar de Maria na missão de Jesus? E a gente já pode dizer que ela é uma discípula, só que ela é uma discípula diferente, tá bom? Ela se torna uma ponta para os outros. E como ela contribui na comunidade dos amigos de Jesus, tá bom? A gente já pode adiantar a conclusão e a gente vai esmiuçar isso. Ela é essa discípula que contribui para a missão. Maria se torna um referencial, ela se torna aquela que vai nos indicar o que é preciso ser feito para ser um verdadeiro discípulo. E para isso a gente vai olhar logo a passagem de João 2, dos versículos de 1 a 11, tá? A famosa passagem das bodas de Caná, o primeiro sinal de Jesus Cristo. O texto diz assim: no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água. Eles as encheram até em cima. Então disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante o inferior, tu guardaste o vinho bom até agora. Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele, tá? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho do contexto, né, da época. Os casamentos dessa época de Jesus duravam até 7 dias. Então, para as nossas festas, a gente guarda... Qual é o elemento principal, né? O bolo. Ixi, faltou bolo no aniversário, faltou um bolo de casamento. As pessoas sentem falta. E tanto que é distribuído no final, né? Porque é a melhor parte da festa. Da mesma forma era o vinho. Claro que do nosso jeito é bem mais fácil guardar, porque é só um dia, é só um momento, né? A gente aluga um buffet, o quê? 4, 6 horas, você reserva aquilo ali, vai, né, enchendo os convidados de outras coisas, beleza. Mas você guardar o melhor vinho para 7 dias ou mais, aqui não especifica em que dia da festa está. Mas a gente entende que já se passaram alguns momentos. Porque se o mestre de cerimônias diz: tu guardaste vinho bom até agora, significa que da metade da festa eles já passaram. Tá? E aí, bom, como as pessoas já estão um tanto embriagadas, elas já deviam não sentir de forma tão apurada, né, o sabor de um vinho bom. E o mestre de cerimônia, por ser o mestre de cerimônia, por ser aquele que, né, conduzia a festa, ele é sabedor do melhor vinho. E com certeza, Nossa Senhora, por ser uma mulher do seu contexto da sua época, ela sabia da importância do vinho. Há quem diga que se faltou vinho no casamento, aquilo é um sinal de que aquele casamento não será feliz. Tá? O vinho, ele tem um sinal, ele é um sinal da alegria, da festividade para aquela família que agora vai começar a sua vida. Tá? Então, Nossa Senhora se preocupa com isso. Poxa, como é que eles vão ficar marcados? Que sinal será esse para as suas vidas? Então, ela está ali atenta. Tá? Então, ela percebe
que ela precisa fazer alguma coisa. E aí a primeira característica de Maria se apresenta aqui. Ela é alguém que se coloca para pedir. A sua atitude é uma atitude de constatação. Ela constata que o vinho acabou, mas ela se importa com, então ela vai pedir, né? Ela está numa posição de petição. Eu vou pedir, eu vou interceder aqui. E aí ela chega para Jesus, e aí Jesus diz, mas o que tem a ver com isso? Tá? Bom, e aí Jesus responde, né? O que há entre mim e ti, mulher? O termo mulher, para alguns, é visto de forma pejorativa. Jesus não está chamando a Nossa Senhora, né, de mãe, está chamando de mulher. É da tradição bíblica usar a mulher, né, principalmente da tradição profética, como um símbolo, como um sinal da relação entre Deus e o seu povo. Então, quando ele chama, Jesus chama sua mãe de mulher, ele está recorrendo, tá? João está aqui recorrendo às tradições bíblicas. E ele está exatamente colocando ela num lugar de exaltação, de respeito, e não de desrespeito, como algumas pessoas gostam e teimam ainda em apontar. Tá bom? Um estudo mais apurado sobre as Sagradas Escrituras, e a gente pode, né, de repente, mais para frente falar sobre isso, nos faz entender que quando ele chama a sua mãe de mulher, quando ele chama a samaritana, quando ele chama Maria Madalena, ele está exaltando a sua figura. Mas aí tem gente que pergunta assim, mas quando ele apareceu lá ressuscitado, ele não chamou só Maria Madalena de mulher, ele a chamou pelo nome, chamou ela de Maria, entendeu? Por que ele precisava só um parênteses, por que naquela ocasião específica ele precisava chamar ela pelo nome? O ressuscitado, ele é o mesmo Jesus. E ele precisava dizer que era o mesmo. Então ele teria que recorrer a questões do dia a dia para que as pessoas o reconhecessem. Porque os olhos deles estavam cegos, porque estavam sentindo falta, porque estavam no luto, porque estavam sofrendo a dor. E a gente sabe que a dor muitas vezes ela turva a nossa visão. Então, Jesus recorre a esse artifício para que Maria o reconheça, para que Madalena entenda que quem está ali não é um anjo, não é só um homem divino, mas o seu mestre, tá bom? E aí ela devolve, né, o gesto de intimidade, né, do dia a dia com um gesto de intimidade. Assim como ele chamava Maria Madalena de Maria, ela o chama de mestre, porque isso era da relação deles dois, entendeu? Então, ele não chama de mãe aqui por quê? Porque não é importante agora chamá-la de mãe, mas de mulher, para que se entenda que ela tem um papel importante, para que ela segue o seu papel dentro de uma grande tradição. Tá bom? E aí é interessante perceber que vários interlocutores têm uma dificuldade de entender, como eu já tinha falado no início, a pessoa de Jesus e o seu discurso. Outras pessoas teriam simplesmente feito o quê? Iam tecer uma conversa. Mas, mestre, olha, é o seguinte, tem isso. Olha como eles vão ficar... Nossa Senhora não faz isso, Nossa Senhora não discute. Maria não discute com Jesus. O que ela faz? Ela lança para ele a necessidade, acreditando que ele tem algo para fazer, que ele fará alguma coisa, e se volta para os serventes. E o que é que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser. E aqui a gente entende esse papel de Maria como discípula. Ela não se coloca à frente da situação, ela sabe quem pode fazer é o seu filho Jesus, e ela indica para eles o caminho que deve ser seguido. Ou seja, Maria, como eu tinha dito, ela é essa ponta de lança. Ela é aquela que nos ensina que o discípulo é aquele que ouve e faz o que o seu mestre diz. Então, dentro desse contexto cheio de muitos outros sinais, tem várias leituras que podem ser feitas, mas essa é a fundamental. A gente percebe aqui um papel de mulher sábia
que Maria assume e de discípula da sabedoria. Por quê? Porque ela sabe que o seu filho, né, que o mestre, fala em uma outra linguagem e ela já está ciente disso. Tanto que ela diz, sim, meu filho, eu sei. Você sabe o que você tem que fazer. Então, vocês agora façam o que ele disser. Pronto, não há uma discussão ali, ela não prolonga o diálogo. Então, Maria nos é apresentada como uma intercessora que está atenta à necessidade das pessoas e ela é a mãe da comunidade cristã e estímulo de escuta de Jesus e realização da sua vontade. Tá bom? Agora nós vamos lá para quase o final do Evangelho, João 19, versículos do 25 ao 27. Maria agora aparece aos pés da cruz. Lembrando que no primeiro momento ela aparece no primeiro sinal, no momento da glória. Aliás, né, ele diz que não é chegada a hora dele, ou seja, não é chegada a hora de manifestar a sua glória. A glória vai ser manifestada agora, a partir da cruz. Então ela está no primeiro sinal e aparece agora no momento da glorificação de Jesus, que começa com a sua cruz. Tá bom? Bom, o texto diz o seguinte: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Lembrando que as duas passagens estão dentro de um quadro que conversa, tá? Que os textos conversam, tá bom? Da mesma forma que ele trata sua mãe com o termo mulher, lá no início, ele a trata, ou seja, ela continua, aí a gente percebe a constância. Maria continua uma mulher bíblica, uma mulher que participa do projeto da revelação. A gente vê a constância de fé dessa mulher. Além do que, o texto nos diz que Maria está aos pés da cruz. Tá? E ao apresentá-la, ele destaca sua persistência, adesão e, como eu já falei, constância na fé. Tá bom? O fato dela estar aos pés e de pé, tá bom? Junto à cruz de Jesus, de pé, sua mãe e a irmã de sua mãe, né, Maria de Cleofas e Maria Madalena. São 3 mulheres, tá? Talvez não fossem só elas 3, mas elas representam o conjunto de mulheres, mais o discípulo amado, tá bom? É interessante que existe uma disparidade entre os 2 sinais. O sinal das bodas de Caná incita os discípulos a terem fé. No final diz o quê? E os seus discípulos creram nele. Então, aquele gesto em que Jesus ele é motivado pela intercessão de Maria, ele gera fé nos discípulos, tanto que eles vão para casa junto com Maria e com Jesus e os seus irmãos, tá? Que a gente já falou desse termo irmãos aqui, né? Lá na primeira formação, que não é irmão, filho do mesmo pai da mesma mãe, vamos chamar de primo, né? Enfim. Agora, esse momento, esse sinal aqui é um momento que constrange os discípulos. É um momento em que eles estão balançados, tá? Eles estão, puxa, o que é que a gente faz agora? Tanto que eles fogem, entendeu? E aí a gente percebe a peculiaridade de Maria, a sua constância na fé. Tanto no momento em que o sinal inspira a fé, quanto no momento em que o sinal inspira a crise, Maria está ali. Ela permanece de pé, constante, perseverante e atuante, tá bom? E aí, como eu já falei, o nome mulher é para ressaltar a sua figura e mais uma vez essa figura ela é ressaltada e não de forma qualquer, mas como uma mulher persistente, ela permanece, tá bom? E o verbo permanecer, ele é usado também para a relação de Jesus com seus discípulos e para a relação de Jesus com seu Pai.
porque ele permanece no Pai e o Pai permanece nele. Então, o verbo permanecer, ele indica uma relação de intimidade constante entre as duas partes. Se Maria permanece na cruz, ela é a mulher que continua na intimidade com o seu filho Jesus. Ela é a discípula perseverante e íntima com o seu Senhor, tá? E aí algumas pessoas, né, por quererem talvez persistir em não entender tanto o papel de Maria, acham que Jesus está simplesmente deixando alguém que cuide dela. João não quer aqui resolver o papel de quem cuidaria de Maria, porque isso é um detalhe. Talvez ela nem precisasse, talvez ela tivesse um outro parente. Aí a gente recorre à tradição do Goel, teria alguém que poderia cuidar de Maria, tá? Mas ele não quer resolver isso. Ele está preocupado com a continuidade da sua missão. Ou seja, Maria, quando ela está presente, ao ser deixada com um discípulo amado, ela não é deixada para ser cuidada, mas Jesus a deixa como uma ponta de referência, porque se ela está no momento da glória e da paixão, no momento do sinal da fé e do sinal da crise, ela é com certeza um grande modelo para a formação da comunidade. Tá bom? Então, como nós já havíamos dito, e ao mesmo tempo que é muito simples, é muito simbólico e rico a Mariologia joanina. Maria se torna para nós uma grande referência. Maria é com toda certeza a mulher, a discípula que permanece fiel, constante e perseverante. Ela permanece na intimidade. Ela é aquela que está atenta às necessidades da comunidade e sabe que a escuta, a voz, a palavra de Deus é o meio concreto para que a fé seja testemunhada. Maria, em João, se torna para nós, mais uma vez, né, de outras formas, um tanto diferente, mas, enfim, né, pelo todo o contexto, pela forma com que João apresenta, de uma forma mais aprofundada, o que já era prestado nos outros evangelhos, ela se torna para nós essa pessoa de intercessão, porque o discípulo não pode só seguir, ouvir e fazer aquilo que o mestre ordena para ele. O discípulo de Cristo, no Evangelho de João, é aquele que anuncia e que também e porque precisa anunciar, se preocupa com as necessidades daqueles que ouvirão o anúncio, daqueles que precisam da ação de Deus. Então, ela é a intercessora, ela se torna, de fato, uma moderadora e incentivadora da fé no seu Filho Jesus. Tá bom? A gente encerra esse pequeno panorama por aqui. A gente espera que nós tenhamos ajudado você a refletir sobre o papel importante de Maria. Como nós falamos no início, nós não lidamos com questões devocionais, com aparições, nós fundamentamos Maria na Sagrada Escritura. Teria uma outra leitura também de Maria no Apocalipse, tá bom? Mas não entra dentro da proposta aqui de Maria nos 4 evangelhos, tá bom? Existe ainda muita coisa que a Mariologia trabalha, como alguns desses temas que eu disse que nós não trabalhamos aqui, mas isso se torna uma grande base, né, o grande alicerce para que a gente saiba o papel de Maria e como nos relacionar com ela, está dado. E aí, eu peço que você que aproveitou esse conteúdo, curta, tá bom? Ó, dê o seu joinha, compartilhe com as pessoas, tá bom? Faz aquele esquema de compartilhar nos contatos do seu WhatsApp, com os grupos que você tem, e peça para que as pessoas também compartilhem, para que a gente possa cada vez mais estar atento à palavra de Deus e viver bem a nossa fé. Tá bom? Se você, por acaso, caiu aqui de paraquedas, está procurando alguma coisa sobre Nossa Senhora, sobre Maria na Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, entendeu? E ainda não se inscreveu no nosso canal, seja bem-vindo, tá bom? Esse é o canal da Paróquia São José, aqui em Vespasiano, Minas Gerais. Nós fazemos parte da Arquidiocese de Belo Horizonte.
E eu sou o irmão Fabrício, junto com o irmão Jackson, Padre Jackson, nós facilitamos esse curso e nós somos do Instituto Religioso Nova Jerusalém, que cuidamos da paróquia de São José. Tá bom? E estamos sempre disponibilizando conteúdo junto com outros irmãos, e religiosos, e religiosas, e leigos, os muitos conteúdos que a Palavra de Deus nos dá. Tá bom? Bom estudo para você, como disse, tome proveito de todo esse conteúdo e de outros muitos. Se você quiser, vai procura nas nossas playlists, tem material de toda espécie, de todo conteúdo, tá bom? Bom estudo para você, uma boa relação com Nossa Senhora e que a Palavra de Deus seja a sua condutora. Obrigado.